Fala galera, esse aqui é o Religare, a sua devocional semanal da Liga Teológica. E nós estamos com o tema ficção científica. Já encerramos uma trilogia, uma grande trilogia de ficção científica, e hoje nós vamos falar sobre um grande filme do Christopher Nolan. E esse filme é A Origem, ou então na sua versão original Inception. Então você tem toda uma história ali onde o protagonista desse filme ele se especializa vivendo ali num futuro onde as pessoas conseguem interagir com o sonho das pessoas, As pessoas conseguem entrar num dispositivo onde ele consegue interagir com aquilo que se passa dentro de um sonho. E esse protagonista, ele consegue inclusive, através desse dispositivo, roubar informações que estão lá no inconsciente, que estão guardadas através nos sonhos das pessoas. Só que acontece um problema aqui. Dentro dessa busca por informações, ou esse trabalho que ele oferece para também proteger grandes homens, corporações dos seus sonhos, ele também viveu demais dentro de um sonho com a sua esposa, e ali você vai ter um grande problema no enredo do filme sobre a confusão, inclusive para nós telespectadores, do que é sonho e do que é realidade. Então é um pouco disso que eu quero falar com você hoje, não é? Conforme A Origem, a nossa vida, ela muitas vezes ela é projetada dentro de um ambiente de sonho, ou seja, nós sonhamos, nós queremos realizar muitas coisas, mas muitas vezes precisamos tomar um choque de realidade para assim encontrar o nosso caminho e saber em que pé nós estamos na nossa vida. Na palavra de Deus você tem o exemplo de um sonhador, não é? E lá em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5, diz o seguinte: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Essa história é muito maior, Antes desse momento da revelação do sonho de José, o texto já trazia aqui que no ambiente de muitos irmãos, José era o mais amado do seu pai, era o mais novo ali, muito querido pelo seu pai. Então, nesse ambiente, esses irmãos já tinham certos ciúmes de José. Então, ele compartilha de bom grado, esse sonho que ele teve, mas nesse sonho tinha essa situação onde aparenta aqui, e depois, seguindo essa história, a gente vai perceber que realmente se confirma de que José, de alguma maneira, estaria numa posição acima dos seus irmãos, e por isso eles o odeiam, e isso leva os irmãos de José a pensar atrocidades, como matá-lo, E aí, meio que num passe de misericórdia, um dos irmãos de José não permite que eles o matem, Apenas abandonam ele dentro de uma cova onde ele é achado, é levado como escravo e tem toda a sua história. Aqui eu quero chegar nessa situação do sonho, porque os irmãos de José, eles acharam que era um tipo de zombaria. E José, ele, então, é dado por Deus o dom dele ter essa visão sobre os sonhos, de os sonhos serem algo real, mas que ainda careciam de uma certa interpretação. E aí José, ele tem então esse poder, de interpretar os sonhos, de olhar para aquilo que Deus revelou para ele e trazer isso para a vida dele. E aí ele vai desenvolvendo isso, e isso é inclusive uma das coisas que o tira da prisão em um outro momento na vida dele. Mas eu quero pensar com você sobre essa relação, sonho ou realidade, Qual é a nossa posição diante disso? Como eu falei no começo, temos muitos sonhos, nós provavelmente temos a expectativa de realizar muitas coisas na nossa vida. Mas o que é realmente realidade para nós? A vontade de Deus está dentro dos nossos sonhos, a vontade de Deus também é uma realidade para nós. José foi alguém usado por Deus, e na trajetória para que Deus o usasse, ele sofreu, também não foi fácil, apesar de ser um sonhador. Mas José também sonhava a realidade, ele vivia a realidade. E essa deve ser um grande ensinamento para mim e para você. Devemos sonhar,
devemos também olhar para as perspectivas e até mesmo as promessas de Deus para a nossa vida. Mas nós vivemos numa realidade e nós precisamos viver nessa realidade com Deus, mesmo que Ele nos dê visões, mesmo que Ele nos dê movimentos onde a gente possa até sonhar. Mas a realidade é o que nós temos. Deus nos dá toda uma vida para ser vivida, mas essa vida é sim a vida real. Em que vida você está vivendo? Até a próxima semana com mais um Religare. Deus te abençoe.